Queridos alunos, o meu abraço. Espero que vocês lembram que na aula passada nós falávamos sobre Cruz e Souza. Antes de continuarmos aqui, eu quero fazer duas observações. A poesia simbolista é muito profunda, muito interior, né? Ela passa pela barreira do consciente, penetra no subconsciente e vai buscar aquilo que está adormecido no inconsciente. Só para vocês terem uma ideia da profundidade dessa poesia. Quando nós falamos sobre João da Cruz e Souza na aula passada, eu disse a vocês que alguns críticos falaram que foram necessários 400 anos para surgir um poeta puro realmente na literatura brasileira. E aí eu citei para vocês o Olavo Bilac, o Raimundo Correia, o Alberto de Oliveira, e citei o Castro Alves, o Álvares de Azevedo. Eu não sei se vocês lembram, me parece que eu troquei o Álvares de Azevedo pelo José de Alencar. Eu confesso a vocês que eu falei isso de maneira inconsciente, sem perceber que eu estava citando o José de Alencar. Por quê? Porque a despeito do José de Alencar ter feito também poesia, mas ele é estudado como prosador, nós o estudamos como prosador, nós não o estudamos como poeta. Tudo bem? Foi uma coisa que, se nós estivéssemos ali em sala de aula, possivelmente alguém teria me chamado a atenção e eu teria feito a correção na hora. Então, o José de Alencar, nós não estudamos como poeta. A última coisa que nós escrevemos do Cruz e Souza foi que ele é chamado de o Dante Negro, nós escrevemos isso na aula passada, e o cisne negro da literatura brasileira. Aí, possivelmente, eu falei com vocês, ele era negro, negro retinto, filho de escravos, tudo bem? Ele ganhou a educação e ele ganhou a alforria dado pelos seus senhores, tudo bem? Então o que acontece? Ele era negro retinto, filho de escravos, por isso ele partilhou dos dramas de sua raça, mostrando que a dor de ser negro, o sofrimento, e buscando transcendentalizar, ele compartilha do sofrimento dos seus avóingos. Tudo bem, pessoal? Não esqueçam disso. A obra dele faz o quê? Ele sofreu muito, viu? Por causa da cor. A obra dele reflete o desajuste diante das injustiças da vida, diante da incompreensão, diante da ingratidão, diante da dor. Então a obra dele mostra o sofrimento, a dor, né? Esse rapaz que é de Desterro, hoje Florianópolis, eu falei isso para vocês na aula passada, e que ele vai para o Rio de Janeiro, e lá ele casa, e ele vai ter 4 filhos, e primeiro a esposa dele vai enlouquecer, e ele vai cuidar dela em casa, né? Depois os filhos dele vão morrendo. O último filho dele, que ele não conheceu, nasceu depois da morte dele, teve o nome dele, né? Esse viveu um pouco mais, teve filhos, tudo bem? Mas também não demorou muito tempo a morrer. Os filhos dele morreram vitimados pela tuberculose. Ele fica tuberculoso e aí o que acontece? Ele vai para a estação do sítio em Minas Gerais, onde o clima podia ser favorável a ele, e lá o que vai acontecer? Ele vai morrer, né? Esse rapaz, ele renovou completamente, ele renovou a expressão poética em nossa literatura, fazendo inclusive uma prosa altamente o quê? Altamente poética, viu? Então ele renovou a expressão poética em nossa literatura
fazendo uma prosa altamente poética. Se você me perguntasse assim, foi ele quem criou a prosa poética? Claro que não, ele só intensificou. Você lembra que o professor Marcelo falou para vocês sobre Iracema de José de Alencar, que é uma prosa poética, não é verdade? É uma prosa poética, é um poema em prosa. Iracema é tudo isso. E muitos outros escritores fizeram isso aí, né? Então observe vocês que esse sujeito, ele compôs também, uma poesia de identificação com Cristo, viu? Uma poesia de identificação com Cristo, embora você pode, às vezes, encontrar a análise de que é só o sofrimento dele. Eu vou mostrar um poema para você que fala isso, né? Então ele compôs uma poesia de identificação com Cristo. Nós vamos encontrar isso na obra desse rapaz. Ele diz assim, ó: ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, ó ser humilde entre os humildes seres. Embriagado, tonto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste no silêncio oculto a vida presa a trágicos deveres e chegaste ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu sentimento oculto, inquieto e aterrador secreto que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu, que sempre te segui os passos, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro, o quanto foi profundo. Observe que no último terceto, ele diz assim, ó, primeiro que ele começa falando sobre o ser humilde entre os humildes, e na minha concepção, ele está falando sobre Cristo, né? E observe que as pessoas não viram o sofrimento de Cristo até crucificá-lo. Aí no último terceto ele diz assim, mas eu que sempre te segui os passos, eu que sempre sofri muito, sei que cruz infernal prendeu-te os braços e o teu suspiro o quanto foi profundo. Porque eu sei a cruz infernal que te prendeu os braços, porque os meus também, figuradamente e metaforicamente, está preso, né? Então observe vocês que esse rapaz, ele procura fazer o quê? Ele procura fazer uma poesia de identificação com Cristo, mostrando o sofrimento de Cristo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, e eu gostaria que depois, inclusive, vocês falassem com o professor Marcelo. Ele tem um poema muito bonito por nome de Cárcere das Almas, né? Esse poema, em todo livro que eu li, eu tenho obra completa dele, mas eu tenho outros livros, a análise leva para o platonismo e também para o misticismo. Cárcere das Almas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, depois vocês perguntem isso ao professor Marcelo, por gentileza. O professor Marcelo é admirador do Cruz Souza e do Afonso de Guimarães, viu? Eu estava relendo a obra completa do Cruz e Souza aqui, e eu liguei para o Marcelo, ele me ligou, não tenho bem certeza, e ele estava relendo também o Cruz e Souza. Foi assim uma coincidência ou um gosto afim que a gente tem, né? Deixa eu te dizer uma coisa, Cárcere das Almas, é isso que eu quero que depois vocês conversem com o professor Marcelo. A minha impressão é que o Cruz e Souza se inspirou na cultura grega, porque o que acontece? O Platão, ele pregava isso, que a alma estava, que o corpo era o que? O cárcere das almas. Mas curiosamente, em toda análise que eu li disso aí, em todo comentário, também não li nenhuma análise profunda, mas em todo comentário que eu li, as pessoas preferiram levar, às vezes, para o lado romântico, para o lado místico, né?
e sem citar o quê? Sem citar essa influência de Platão, essa influência grega na obra desse rapaz. Eu gostaria que vocês depois, se vocês tiverem interesse e quiserem, comentassem isso com quem? Com o professor Marcelo. É um poema realmente fantástico que ele diz assim, ó: toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades, rasga no etéreo espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço atrás funéreo, nesses silêncios solitários grandes, que chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Bonito demais esse poema, depois vocês meditam nesse poema, e esse poema, então, na minha concepção, ele se inspirou em Platão, que diz que o quê? Que o corpo é o cárcere da alma, né? Então, observe, ele se sentia emparedado. Aliás, ele tem um poema também, por nome de Emparedado, que ele vai falar sobre isso. Vai ser na mesma linha desse poema que eu acabei de falar para vocês, Cárcere das Almas, né? Agora vejamos, esse rapaz foi um sujeito de grande potência verbal. Isso te lembra a força do Raul Pompeia, do Coelho Neto, né? Da força verbal que ele emprega as suas obras. E observe o seguinte, ele era negro, mas ele tinha obsessão pelo branco, tudo bem? Então ele tinha obsessão pelo branco, ele era obcecado pelo branco. Eu falei na aula passada que um sujeito francês, crítico literário e sociólogo francês, coloca ele entre os 3 melhores simbolistas do mundo. Para vocês terem uma ideia da importância desse rapaz, embora eu quero que vocês saibam de uma coisa, viu? Na época do Cruz e Souza, o simbolismo não foi valorizado, ele não teve muitos leitores na época dele, o simbolismo passou praticamente despercebido no Brasil. Aquele crítico francês, ele pega um poema do Cruz e Souza e ele vai brincando com o poema, e num poema só ele vai extrair 169 elementos brancos, né? Esse poema que ele começa falando assim, ó formas alvas, brancas, formas claras. Isso é um verso só, alva, branca, clara. No segundo verso ele diz assim, de luares, luar vai te dar o quê? A ideia de uma brancura argentada, prateada, mas agora ele vai intensificar o branco, viu? De luares, de neve, de neblina. Neblina te dá a ideia de quê? De um branco transparente. Surgiu então determinada conversa que esse rapaz queria o quê? Que esse rapaz queria ser branco. Será que ele queria realmente isso? Depois, com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que não, né? Que o branco desse rapaz é um branco o quê? É um branco espiritualista, não é um branco material, é um branco transcendental, é um branco espiritual, diferente do branco que nós conhecemos, né? Ele intensifica e o branco às vezes torna-se transparente. Ele era obcecado pelo branco
e tinha verdadeira obsessão pelo branco e foi um grande sonetista, um notável sonetista. O segundo grande poeta simbolista do Brasil é esse rapaz aqui, ó, Alfonso de Guimarães, viu? Alfonso de Guimarães. Esse é o segundo grande poeta simbolista do Brasil. Normalmente, o aluno menos avisado, ele vai pensar que nós só tivemos esses dois poetas simbolistas no Brasil. Por que que ele vai pensar isso? Vou te dizer agora. Porque se você pegar os livros didáticos, normalmente só traz esses dois. E às vezes traz o Augusto dos Anjos como simbolista. Mas você já o estudou como pré-moderno. Nós vamos começar uma revisão. Eu vou dar sequência nisso aqui, vou falar sobre a matéria que o professor Marcelo já falou para vocês, tá certo? E quando ele terminar lá, ele vai voltar e falar também sobre o que eu já falei para vocês, e dessa maneira vocês vão fixando melhor aí a matéria, né? Então vejamos, como os livros didáticos só trazem esses dois, às vezes o aluno pensa que nós só tivemos esses dois. Não, nós tivemos muitos outros escritores simbolistas, né? Mas esses aqui são os mais famosos. Tivemos o Pedro Kilkelly, que foi o quê? Que foi resgatado pelos concretistas, o Décio Pinatário, o Haroldo de Campos, o Augusto de Campos, né? Tivemos o Emiliano Perneta e tivemos muitos outros escritores simbolistas, tudo bem? Mas esses dois aqui são melhores. O nome desse rapaz é Afonso Henrique da Costa Guimarães, tudo bem? O que ele fez? Ele arcaizou o próprio nome, viu? Ele arcaizou o próprio nome. Ele transformou o Alfonso em Alfonso, e o Guimarães ele suprimiu o sinal gráfico e acrescentou o N, né? Ele é popularmente conhecido, ele é autor de Kyriale, viu? Dona Mística, Câmara Ardente, que mais? Centenário das Dores de Nossa Senhora. Câmara Ardente é uma câmara de guardar defunto, viu? Vocês que vão fazer medicina aí sabem disso. Então, observe vocês, Centenário das Dores de Nossa Senhora, Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, A Escada de Jacó, para citar apenas algumas obras. Não sei se todos vocês lembram, esse rapaz aqui, ele é o melhor poeta místico da literatura brasileira. Tudo bem? Ele é o melhor poeta místico da literatura brasileira. Aí você possivelmente está pensando assim: a literatura brasileira não foi rica nessa linha, né? É verdade, ela é pobre, né? No gênero místico, esse aqui é o melhor. Esse rapaz, ele é popularmente chamado de quê? Ele é chamado, conhecido de o solitário de Mariana, viu? O solitário de Mariana. Por quê? Vou te contar aqui uma coisa. Esse rapaz é filho de um imigrante português e a mãe brasileira, e a mãe dele era sobrinha do Bernardo Guimarães, aquele da escrava Isaura, tá certo? Então, ela era sobrinha dele. Então, esse aqui, sobrinho dele, e apaixonou-se pela filha do Bernardo Guimarães, por nome de Constança. Era sua prima e supostamente noiva. Essa menina morre
aos 15 anos de idade, né? Ela morreu tísica, tuberculosa. E esse rapaz, ele vai sofrer muito por isso, pela morte da mulher amada, e depois que ele faz direito e ele se torna promotor de justiça, até que ele é transferido como juiz de direito para Mariana, de nunca onde ele saiu jamais. Ele não saiu nunca mais de Mariana. Por isso ele é chamado de o solitário de Mariana. Esse rapaz, ele é o poeta monotemático, monotemático da literatura brasileira, tudo bem? Ele é o poeta monotemático de nossa literatura, Muito bem. Meus filhos, agora observe o seguinte: poeta temático é o poeta de um tema só, né? Perfeito? Perfeito. Ele é o poeta de um tema só, esse rapaz, poeta monotemático. Qual que é o tema desse rapaz? O tema desse rapaz é esse aqui, ó. O amor e a morte. O amor e a morte. Porque tudo vai girar em torno de quê? Tudo vai girar em torno da morte da mulher amada, viu? A morte da mulher amada. Então tudo gira em torno disso aí. A morte da mulher amada. O poema mais célebre desse rapaz, que todos vocês conhecem, é o poema Ismália, não é verdade? O poema Ismália é o poema mais célebre dele, mais conhecido. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se todo em luar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par, sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Ele vai metaforizar sempre a mulher amada, né? Pobre lua nova, tão pequena, da cor de uma menina sem vida, que mãe sem alma te deixou nua num céu como este, se faz tão frio. Se estás tão frio, se vais morrer, dentro das nuvens tem uma cova. Então observe o seguinte: a poesia desse rapaz, ela é simples, viu? A poesia desse rapaz, ela é simples, ela é suave, Ela é simples, suave, e quase sem surpresa em sua temática. Se a temática dele foi pequena, mas o poema dele é de uma profundidade, meus filhos, mas de uma profundidade que vocês nem imaginam, tanto que a poesia dele é profunda. A poesia desse rapaz, ela vai ser retomada lá no modernismo, viu? Por quem? Você encontra a influência da poesia dele em Manuel Bandeira, não é verdade? Você encontra a influência da poesia dele em Jorge de Lima e principalmente em Cecília Meirelles, viu? Então a Cecília Meirelles vai sofrer muito a influência desse rapaz, tá certo, meus filhos? O universo em que ele passa a gravitar é esse aqui, ó. O universo que ele passa a gravitar é isso aqui. A arte, a natureza, a crença religiosa. A obra dele tinha que sair o quê, meus filhos? Rodeada de cantos litúrgicos, de repicar de sinos e de cheiro de incenso. Tudo bem? E o misticismo? Meus filhos, o misticismo é o seguinte: é a partir da morte da mulher amada, viu? Então eu quero que vocês guardem bem isso, lembrem bem disso, não esqueça disso.
ele era devoto, né? Aí de Nossa Senhora, mas a crítica vê nisso aí o que, meus filhos? Vê nisso aí a constância. Ela se confunde com a Virgem Maria, tá certo? Então o que que acontece? Ele vai fundir que você não sabe bem hora se ele está falando da noiva ou se é realmente de Maria, mãe de Jesus. Tudo bem? O universo que ele passa a gravitar é esse, a arte, a natureza, a crença religiosa. A obra dele tinha que sair rodeada de cantos litúrgicos, de cheiro de incenso, tudo bem? Enquanto Cruz de Souza era negro e a cor preferida dele foi o branco, com Alfonso de Guimarães é o contrário, ele é branco e a cor preferida dele foi o roxo, viu? O roxo antigamente era a cor da morte, hoje não tem mais isso, viu? O que acontece? Acontece que ele fala constantemente em virgens mortas, fins de tardes e flores roxas, tudo bem? Então ele vai falar constantemente sobre isso aí. Ele era admirador do Cruz de Souza, ao ponto dele ir ao Rio de Janeiro para conhecer o Cruz de Souza, né? Diz também que o Cruz de Souza o admirou desde os primeiros versos, perfeito? Ele era admirador de Cruz de Souza e diz que o Cruz de Souza o admirou desde os primeiros versos. Esses dois poetas são normalmente os poetas mais cobrados do simbolismo. Não, são os dois poetas mais cobrados, os dois poetas cobrados do simbolismo são esses. Eu falei para vocês que a gente vai encontrar ainda muitos, né? Muitos outros poetas. O ano passado, me parece, ou foi no início desse ano, que eu já estou em dúvida, que eu fui aqui em Corumbá de Goiás, porque nasceu um escritor aí, por nome de Bernardo Ellis, que faz uma literatura realmente de alto padrão, é um escritor realmente muito bom. E eu fui lá para conhecer a cidade onde ele nasceu, ver a casa onde ele nasceu. E lá eu conheci um historiador e escritor, que é primo do Bernardo Ellis, e eu já sabia que o pai do Bernardo Ellis era poeta, que ele fazia poesia, mas eu nunca li a poesia dele ainda não. A despeito de eu ter uma grande quantidade de obras de escritores que nasceram em Goiás. Eu tenho realmente muitas obras desses escritores. Mas desse rapaz, pai do Bernardo, não teve. E esse professor, historiador e escritor, ele me disse que uma professora universitária de Uberlândia, se eu não estiver enganado, coloca ele e o pai do Bernardo Ellis como um dos grandes simbolistas do Brasil. Então nós tivemos outros, mas os que vão ser cobrados nesse vestibular, nos vestibulares, é o Cruz de Souza e o Alfonso de Guimarães. Perfeito? Aí, como eu escrevi aqui na lousa, pré-modernismo 1902-1922, você pode, de repente, me perguntar assim, ó, o simbolismo termina em 1902, você pode encontrar na história da literatura sendo colocado que sim e sendo colocado que não, que vai até 1922, tudo bem? Então eu posso pegar de 1893, que é quando o Cruz de Souza publica Missal e Broquéis, nós falamos isso na aula passada, até 1902 ou 1922, é melhor pegar até 1922, tudo bem? Agora observe o seguinte, pré-modernismo, 1902, 1922. 1922, nós tivemos a Semana de Arte Moderna, né? Então nós tivemos a Semana de Arte Moderna. Isso aqui é o quê? É um período de transição. Como isso aqui já é revisão,
o professor Marcelo já falou isso para vocês, fica realmente fácil você relembrar disso aqui. É um período de transição que está separando o velho do novo. Tudo bem? Já que a Semana de Arte Moderna introduz o quê? Introduz o modernismo no Brasil, né? Esse período aqui, ele é chamado também de sincretismo, viu? Sincretismo de tendências. Sincretismo de tendências. Perfeito, meus filhos? Então, olha só. O que significa a palavra sincretismo? Mistura. Mistura de tendências, né? O que nós vamos encontrar aqui? Característica de várias escolas literárias, porque esse termo pré-modernismo é um termo novo, criado por um crítico literário por nome de Tristão de Ataídes, que é o Alceu de Amoroso Lima, que usava o pseudônimo de Tristão de Ataídes, e ele que criou isso aqui. Isso aqui antes era chamado de sincretismo, de impressionismo. Mas nós tivemos um período na literatura entre o simbolismo e o modernismo chamado também de impressionismo, viu? Então observe que isso aqui é um período de transição que está separando o velho do novo, e não é propriamente uma escola literária, mas ele vai pegar características de escolas literárias anteriores. Algumas características vão surgir aqui antecipando o modernismo, né? Então nós encontramos aqui características de quê? Características de escolas literárias anteriores. Perfeito, meus filhos? De escolas literárias anteriores. Aí você, por certo, vai me perguntar assim, ó, quais as escolas? Todas, meus filhos, todas. Quer ver? Observe uma coisa aqui. Vejamos aqui. Nós vamos encontrar aqui o regionalismo. Vamos encontrar aqui o regionalismo vigoroso e crítico, né? Forte, porém crítico. Então vamos observar uma coisa. Regionalismo vigoroso e crítico. Qual a primeira escola literária regionalista aqui no Brasil? A escola romântica, não é verdade? É a primeira escola regionalista a criar o quê? O romance regional, né? Muito bem. Qual é a diferença? A diferença é que o regionalismo, o romantismo, ele não é crítico, ele é utópico, ele é idealizado, né? Aqui você já encontra o regionalismo crítico. Embora lá no romantismo, escritores como Cabeleira, né? Como Franklin Távora Cabeleira, já vai falar sobre a seca, não é verdade? Nós vamos encontrar o Domingos Olímpio, não é no naturalismo, mas observe que o Franklin Távora já vai falar sobre o problema da seca, mas ainda a natureza ainda é generosa com o homem. E aqui você já tem o problema da queimada, da ignorância, né? Mostrado por quem? Pelo Monteiro Lobato, perfeito? Pelo Euclides da Cunha, que vai falar também sobre o homem colocando fogo, acabando com a natureza, essas coisas. Perfeito? Nós vamos encontrar a crítica social. A crítica social, isso aqui vai te lembrar o realismo naturalismo, não é verdade? Então, a crítica social vai te lembrar o regionalismo, vai te lembrar o realismo naturalismo, que teve essa preocupação, correto? E isso aqui não é propriamente dito uma escola literária, mas um período de transição que separa o velho do novo, correto? Então não é propriamente uma escola literária, mas
é um período que está separando o velho do novo. Se eu perguntasse a vocês quem introduziu o pré-modernismo aqui no Brasil, vocês possivelmente citariam duas pessoas. Citaria o Euclides da Cunha e citaria o Graça Aranha. Os dois publicam na mesma época. É isso? Então publica no mesmo ano. Muito bem. Euclides da Cunha era engenheiro de profissão, né? Ele era engenheiro. Além de engenheiro, ele era matemático, foi inclusive professor de lógica no Colégio Pedro II, mas me parece que só deu 9 aulas, porque logo depois ele morre, né? Muito bem. Além de matemático, ele era físico. Além de físico, ele era o quê? Botânico. Tá certo? Então, ele era engenheiro, ele era matemático, físico, botânico. O que mais que ele era? Jornalista. Ele era formado em jornalismo? Não. Acontece que nessa época aqui, os escritores escreviam para jornais porque ainda nós não tínhamos o curso de jornalismo, né? Então eles escreviam, vocês podem observar que quase todos os escritores escreveram para jornais, tá certo? Um que escreveu para jornal, mas que não ficava muito em jornal, era o Cruz e Souza, por causa da veia poética dele, que era tão grande, que quando ele ia fazer a reportagem, ele acabava enfeitando muito a reportagem por causa de quê? Da sua veia poética, né? Então ele é o primeiro grande pensador social brasileiro, viu? Primeiro grande pensador social brasileiro é esse rapaz. Meus filhos, esse rapaz é fantástico, vale a pena lê-lo, ele é realmente sensacional, escreveu realmente muito bem, né? Ele é introdutor do pré-modernismo com a obra Os Sertões, e essa obra vai ser publicada em 1902, e em 1902, o que vai acontecer? Vai acontecer que o Graça Aranha, nós vamos voltar a falar sobre ele lá no modernismo, ele vai, o Graça Aranha, vai publicar também no mesmo ano que esse rapaz aqui, né? Esse livro, segundo Joaquim Nabuco, é a Bíblia da nacionalidade. Isso aqui é a Bíblia da nacionalidade. Uma obra realmente muito boa, essa obra. Com essa obra, ele torna-se introdutor de quê? Do pré-modernismo, né? Então, ele torna-se introdutor do pré-modernismo, correto? Eu já falei para vocês, vou repetir, que ele vai publicar na mesma época que o Graça Aranha publica Carnaval. Essa obra aqui, ela é uma obra problematizadora da realidade
da realidade brasileira. Perfeito? Então ela é problematizadora da realidade brasileira. Se eu perguntasse a vocês assim, essa obra é um romance? Você, por certo, responderia que não. Essa obra ela é uma obra literária, ela é uma obra científica. Tudo bem? Ele é um homem de pensamento, um filósofo, um sociólogo, um geógrafo, um historiador, né? Então ele é tudo isso nessa obra aqui, que é uma obra realmente grandiosa, essa obra, onde você vai encontrar a fusão de quê? Do passado e do moderno, do futuro nessa obra, certo? Nós vamos encontrar o passado e o futuro juntos nesta obra maravilhosa que é Os Sertões. É uma obra dividida. Essa obra é uma obra dividida e nós podemos ver o seguinte: ela é dividida em 3 partes e a primeira parte é essa aqui, ó, a Terra. Vou falar uma coisa que às vezes você não vai me entender bem. Hoje é mais fácil ler Os Sertões que antigamente. Você fala, a obra mudou? Não, a obra é a mesma. Antigamente, você tinha que procurar no dicionário o significado das palavras e você gastava muito tempo com isso. O escritor Fernando Sabino, grande contista, cronista e romancista brasileiro, ele diz que não conseguiu ler a primeira parte da obra Os Sertões, só leu a segunda e a terceira. Eu tenho um colega professor de gramática aqui em Brasília que me disse que não deu conta de ler nem a primeira nem a segunda. Ele é um excelente professor, só leu mesmo a terceira parte, a luta, né? Então, aqui nessa primeira parte, é a parte realmente mais difícil que nós temos. Hoje, quando você pega esse livro, o que nós vamos encontrar aqui? As palavras desconhecidas estão no rodapé da página. Então você pode ler, se não soube a palavra, só se olhar lá embaixo. E aí o que acontece? Acontece que o significado da palavra estará ali te esperando. Por isso que é mais fácil. O Fernando Sabino hoje leria isso tranquilamente, né? E o que acontece? Acontece que essa parte aqui, ele faz estudo geográfico da região onde vai ambientar a obra, né? A Terra. Aqui você encontra característica de que do barroco científico, ele vai dar grande ênfase à bacia do Rio São Francisco, vai falar sobre Minas Gerais, do nascimento do rio, vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o Rio Grande do Norte, vai falar sobre a Bahia, vai falar sobre Alagoas. Então ele vai dar muita ênfase à bacia do Rio São Francisco, tá certo? Então esta parte, a Terra, é a parte realmente mais difícil dessa obra, onde nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar característica do barroco científico. Tudo bem, meus filhos? Agora eu fui avisado que eu já devo parar, que o meu tempo terminou, e na próxima aula nós voltaremos a falar sobre isso aqui. Eu espero que vocês estejam bem, tranquilos, estudando, conformando com esta situação. Não é tempo de aglomerar,
é tempo de tomarmos ainda todo cuidado, porque eu creio que esse tempo vai passar. E quando passar, vocês estarão aí prontos para retomar as atividades de vocês com toda intensidade. E aí o que você tem vontade de fazer hoje que não pode, às vezes de quê? De reunir os amigos, né? Para uma conversa, para um churrasco, futuramente vocês farão isso com certeza. Fiquem com Deus, recebam o meu abraço, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Um abraço.